Queridos irmãos e irmãs, está no ar o programa Palavra da Salvação. Hoje é sábado da 25ª semana do Tempo Comum e o evangelho de hoje é Lucas 9, versículos 43 a 45. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Esse evangelho começa dizendo que as pessoas estão admiradas com o que Jesus faz. Admiradas com a sua pregação, porque ele prega com autoridade, não como os mestres da lei e os fariseus, e estão também admiradas, sobretudo, com os milagres que Jesus realiza. Mas Jesus aqui fala qual é o núcleo da sua missão. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. E ele começa a frase dizendo que os discípulos devem prestar bem atenção a essas palavras, porque eis aqui o núcleo do ministério de Jesus. As pessoas ficavam muito encantadas com a sua pregação e satisfeitas com os seus milagres, mas não eram capazes de perceber, e nem mesmo os discípulos ainda, que o núcleo do seu ministério estava na cruz, na sua entrega, no seu morrer e ressuscitar para a nossa salvação. Lucas faz questão de dizer que o sentido dessas palavras de Jesus ficava oculto aos discípulos e que eles também tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Porque, de certa forma, eles como que intuíam o que isso significava e também não queriam ouvir ainda essa mensagem. Também hoje, queridos irmãos, muitos seguem Jesus e querem ouvir a sua palavra e ficam encantados se veem sinais, mas são tão poucos aqueles que querem seguir a mensagem da cruz, são tão poucos aqueles que querem unir a sua cruz à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E o evangelho de hoje nos mostra que o mistério da cruz foi o centro da vida de Jesus e deve ser também o centro da vida do discípulo. E isso não porque gostamos do sofrimento, mas porque nós esperamos aquilo que virá depois da cruz. Porque a cruz foi um caminho para que nosso Senhor ressuscitasse. E também na nossa vida, ao unirmos as nossas cruzes à cruz de Jesus, isso é um caminho para alcançarmos o que virá depois, a ressurreição, a vida eterna que Ele tem para nos oferecer. Porque Ele ressuscitou para nos garantir que nós também haveremos de ressuscitar. Que possamos não rejeitar a linguagem nem a mensagem da cruz, que possamos unir a nossa cruz à cruz de nosso Senhor na certeza, na esperança, mas que já é certeza de que Ele um dia nos ressuscitará com Ele para a vida eterna. Receba essa bênção do Senhor e que ela te ajude a viver com intensidade e com verdade essa palavra do Evangelho que acabamos de ouvir. O Senhor esteja convosco. Que desça e permaneça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.